virtudes do futebol moderno, né? Então eu acho que o jogo ele entrega exatamente isso. Estamos diante de duas equipes com um valor individual altíssimo por parte dos jogadores e por parte dos treinadores. Então a gente vai falar de erro dos treinadores, porque teve erro dos treinadores. A gente vai falar do Flamengo que toma o gol com o zagueiro fora, e isso é um desentendimento ali de médico, Felipe, jogadores, bota a bola pra fora, não bota, tem lateral, não entra. 1 minuto e 38. Exatamente. E pro lado do Abel também, porque o Abel entendeu que a partida era pro Fux. E não deu certo, e o Pedro entendeu isso muito rápido, que o Fux poderia ali ser de fato um lugar para ele trabalhar em cima, e ele se deu muito bem. Tanto que no segundo tempo eles invertem, né? O Gomes e o Fux invertem de lado. Então acho que o jogo entrega, mas infelizmente mais um jogo contaminado pela arbitragem. Sim. Claro, assim, é muito difícil a gente desassociar. Falar que o resultado foi em cima disso, não foi em cima disso, é ter bola de cristal, porque não saberíamos. Mas o gol do Flamengo, o primeiro gol, sai logo depois que o Palmeiras tem 3 escanteios com 8 minutos. Então o Palmeiras em cima, mas diante de um adversário e de 2 jogadores, porque também foi um jogo de duplas, né? Flaco e Vitor, Arrasca e Pedro. Isso. Qual dupla que iria definir, né? Que decidiria a partida de hoje. E aí o entendimento entre Arrasca e Pedro deu muito certo, porque um gol e uma assistência eles trocaram, né? Então foi um jogo num nível muito alto. Sim. Por falar em Pedro, seu xará hoje, bem demais, hein? Teve assistência, teve gol, teve roubada de bola, ajudando na marcação, ajudando na lateral. Jogo marcante do Pedro aí, que não é um titular absoluto, né? No Flamengo perder essa condição de titular absoluto, serve como uma opção dependendo do adversário. Hoje arrebentou, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a você, Mari, André, Calçade, o fã do esporte ligado aqui com a gente. Eu acho que o Pedro é mais um elemento do jogo, e mais um elemento porque a Mari já tocou no ponto da arbitragem. A gente vai ter que falar sim, claro. Porque tem o lance do início do jogo, vai se debruçar muito provavelmente os treinadores daqui a pouco, os dirigentes também, zona mista, devem falar sobre isso, a gente vai ter que repercutir. Só que quando você fala do Pedro, eu sinto que é um dos pontos, porque a gente pode falar do Pedro, a gente pode falar do Arrascaeta, a gente pode falar de como o Flamengo teve poucas chances e foi letal, e o Flamengo em outros momentos tinha muitas chances e não era letal, como o Flamengo dentro do jogo teve que se virar diante de um desconforto, como a gente pode falar da entrada do Danilo, como a gente pode falar um monte de coisa pelo lado do Palmeiras, tem o Vitor Roque muito bem, o Flaco hoje talvez um pouco abaixo, o Bruno Fux que vinha jogando muito bem, e hoje tem a opção por ele, não era exatamente só o papel que ele fazia, né, que em muitos momentos ele foi um volante, ele também não foi bem, sabe, como é que o Abel tem que mudar isso, como é que o Abel vai bem, coletivamente o Palmeiras não vai mal no primeiro tempo, individualmente o Flamengo vai muito bem no primeiro tempo. Então quando você pergunta pra Mari sobre peça, já vou falar do Pedro, né, assim, eu acho que entrega até mais de uma final, porque uma final, por exemplo, Libertadores, que eles podem se cruzar, uma carga de tensão, um jogo único, talvez você não tenha os desdobramentos e as nuances que a gente teve hoje. O jogo começa muito bom, o Palmeiras, ao meu ver, surpreende com a ideia de jogo. Muita gente esperava o Flamengo com essa postura, o Flamengo não consegue. O Palmeiras impede o Flamengo de jogar, o Flamengo não conseguia. O bloco de 3 lá da frente muito distante, a bola não chegava, só uma esticada do Rossi, e aí muita qualidade sim, do Pedro e depois do Arrascaeta, e o Pedro. Então assim, tem muita coisa para falar de bola que eu acho que a gente passou aqui a semana inteira pensando, será que vai conseguir se falar de bola depois do que foi esse clássico dos últimos 15 dias aí de bastidor, de falação e tudo mais. Então acho que tem bastante coisa sobre o Pedro, sim. E mais um jogo dele, né? Porque o Felipe Luiz fala muito nas entrelinhas em ser convencido pelo Pedro, pelo que o campo diz. Em mais um jogo, ele dentro de campo, ele convence. Se tem poucas chances, ele resolve. Se tem que jogar bola, o time sem bola, se tem que jogar sem bola, ele aparece. Tem até que ajudar na marcação hoje, ele também aparece. Então acho que se não é a melhor relação do mundo do Felipe com ele, eles começam a se entender. Ele faz o que o Felipe pede, o Felipe aceita o que ele entrega e o campo vai ser soberano. Trabalho muito profissional. Nessa relação. Agora, tem muita coisa para falar do Flamengo para além do Pedro, que eu acho que a gente vai ver o Pedro pelo que ele não vem entregando e começa a entregar. Agora me surpreende também como o Flamengo tem que se reinventar dentro do jogo, que é uma dificuldade do Felipe Luiz, ele já teve problemas na temporada. E um segundo tempo muito interessante, porque a gente vira o intervalo e nosso Palmeiras está bem coletivamente, mas a partir do momento que o Flamengo também trava o Palmeiras, e o Flamengo em situação confortável, ele vai tirando o jogo do Palmeiras, o Palmeiras não consegue jogar ali boa parte do segundo tempo. Tem mérito também do Flamengo, que tinha dificuldades em outras etapas finais de jogo. E é interessante, para quem gosta, o campeonato está muito aberto e falando de bola. Você tocou
tocou num ponto importante, até para passar para o André aqui. Boa noite, André. Boa noite. O Flamengo, em alguns momentos, aliás, em vários momentos nesse campeonato, a gente aqui no Linha de Passe, falando sobre como o Flamengo tinha dificuldade para resolver os jogos, né? Em alguns momentos com dificuldade para resolver. Sim. A gente tem vários exemplos, com um exemplo clássico aquele jogo contra o Grêmio, né? E hoje foi de uma letalidade, já havia sido contra o Botafogo, é bom que se diga, né, no 3-0. Sim. E hoje, novamente, um Flamengo letal, e agora num jogo mais pesado, mais importante ainda. Tudo bem, André? Isso aí, boa noite, tudo bem? O Flamengo vinha com um retrospecto de desempenho muito abaixo do que ele pode, né, e tem que fazer para ser campeão, para ter chance de ser campeão, depois daquela vitória gigantesca sobre o próprio Vitória, 8-0 no Maracanã. O Flamengo caiu inexplicavelmente quando todo mundo imaginava que a partir daquele dia, o que se diz? Bom, se o Flamengo mantiver esse nível, é claro que não vai ganhar de 8 de todo mundo, mas o Flamengo pode golear a enorme maioria das equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, e os adversários do Flamengo sabem disso, que numa determinada noite ou tarde, se as coisas se encaixarem, qualquer time do Campeonato Brasileiro pode levar 3, 4 do Flamengo ou até mais. Mas na maioria das vezes isso poderá acontecer quando o Pedro estiver em campo. A minha impressão é que com a atuação de hoje e as últimas oportunidades que ele teve, ele se firma como um jogador que não só pode fazer uma série de coisas em campo que os demais atacantes do Flamengo não podem, como ele ultrapassou e encerrou aquela questão que o Felipe Luiz tinha com ele, que o levou a dar as declarações que deu, usar o tom que usou e durante algum momento afastar o Pedro. O Pedro foi absolutamente decisivo hoje, o dono que do jogo, golaço. o absoluto dono do jogo, numa tarde em que o Flamengo foi, em especial no primeiro tempo, um time mortal, que era superado em campo nas ideias, era superado em campo na dinâmica, o que é preocupante por um lado, mas o adversário, ele não é uma equipe qualquer, né? É o Palmeiras que tem se acertado, que no momento decisivo da temporada é uma equipe que tem atuado no nível altíssimo. Então eu não acho que seja um grande problema a ideia do Abel ter superado a ideia do Felipe na primeira meia hora, no primeiro tempo, mesmo que o Flamengo se colocasse em vantagem. Mas a forma como o Flamengo conseguiu resolver os problemas é muito importante e muito interessante. Gol com passe do goleiro, o Pedro atuando na questão defensiva e esse gol de pênalti que a gente vai ter que falar, e eu vou precisar fazer um papel desagradável aqui, já me desculpo de antemão. Tendo dito tudo isso a respeito do Flamengo, que volta para a disputa, porque só o resultado de vitória manteria o Flamengo do ponto de vista do seu ânimo, né, com tanque cheio para ganhar o Campeonato Brasileiro, se o jogo empatasse, obviamente a diferença seria mantida. Se o Palmeiras vencesse hoje no Maracanã, eu acredito que, embora haja pontos ainda para uma reviravolta, eu acho que seria muito difícil. Mas, por coerência, eu preciso falar que 15 dias atrás, aqui mesmo nessa mesa, nós falamos sobre um jogo escandaloso, sobre uma atuação da arbitragem danosa ao jogo de futebol, e demos espaço às opiniões todas, entre elas a do executivo de futebol do Flamengo, o senhor José Boto, que disse uma das frases mais preconceituosas e irresponsáveis ditas no futebol brasileiro neste ano, e olha que a briga é difícil. Sim. Quando ele, depois do jogo do Flamengo contra o Bahia, lá em Salvador, se mete a comentar sobre a arbitragem de São Paulo e Palmeiras e diz, abre aspas, até como estrangeiro, isso não me cheira bem. É claro que ele não vai dar nenhum tipo de declaração parecida com essa hoje. Claro. Isso ele não vai fazer. Eu espero que ele nunca mais faça. Mas hoje em especial ele não vai fazer. E o que eu quero dizer a respeito da arbitragem, porque é nossa obrigação também, por uma questão de coerência, porque a gente viu coisas que não devem acontecer, é que o jogo de hoje teve um dano ao resultado final maior do que o do clássico São Paulo e Palmeiras. Porque o Palmeiras não teve um pênalti apontado a seu favor logo no início do jogo. Ah, tá, e também. Claro, vale a mesma coisa da reclamação de 15 dias atrás. Um pênalti marcado não significa um gol anotado. Uhum. Mas nós estamos falando de um pênalti que eu acho que é difícil alguém discordar, o pênalti do Jorginho no Gomes. E no lance do pênalti no Pedro, ele empurra o Fux. Ah, com fala as duas sério, mãos. vai. Quem acha que o Jorginho fez pênalti no Gomes
obrigatoriamente tem que achar que o Pedro fez falta no Fux. Fala sério, vai. Os dois lances são iguais. Só que o empurrão do Jorginho é nas costas, o empurrão do Pedro no Fux é de frente, usando as duas mãos. O Fux se levanta, há quem ache que ele tentou cavar uma falta, que ele tentou valorizar. Foi. Pode ser, vamos falar sobre isso. Mas há o empurrão do Pedro, não há como não ver o empurrão do Pedro. O Fux se levanta e faz o pênalti. O pênalti aconteceu, Sim. é evidente. Mas eu só queria colocar isso. É muito triste, muito ruim e muito desagradável, é um sabor péssimo. 15 dias depois de um escândalo que aconteceu no Morumbi, o jogo que poderia ter decidido o campeonato, para o qual todo mundo no futebol brasileiro, na estrutura de organização, em especial a comissão de arbitragem CBF, sabia que a arbitragem teria que ser limpa hoje. Se tivesse marcado, velho, o Flamengo era líder, sem blá blá blá. Então, roubou a favor do Palmeiras. Hoje, digamos que interferiu, mas é bom demais ver o juiz também sapecando as pepas. Tão simples quanto isso. Vai chorar na cama que é lugar quente. A situação escandalosa da arbitragem no Morumbi comete os erros que cometeu hoje. Não importa para quem foi. Aliás, só para terminar, me desculpe. Não, pode falar. Se a